Você já parou para pensar que o trabalho ocupa cerca de 1/3 do tempo que nós temos disponível a cada dia? Você também já parou para pensar que o trabalho, apesar de trazer alguns momentos mais intensos e satisfatórios para as nossas vidas, ele dá sentido de orgulho, de identidade para nós, ele também é algo que a maioria de nós, né, diz que gostaria de evitar? Pois tem uma pesquisa que é citada num livro do Mihaly Csikszentmihalyi, que foi feita nos Estados Unidos, em que 77% das mulheres e 84% dos homens disseram que continuariam trabalhando mesmo que não precisasse. Ao mesmo tempo, eles também, quando estão trabalhando, disseram que gostariam de estar fazendo alguma outra coisa. Então, nesse vídeo, iremos falar justamente sobre esse paradoxo que há no trabalho, em que, apesar de trazer momentos de intensa satisfação, de identidade, de orgulho para nós, ele também é uma atividade que a maioria de nós diz que gostaria de estar fazendo alguma outra coisa ao invés de estar trabalhando. Meu nome é Luiz Alberto Castro Live, sou coach de produtividade com qualidade de vida, servidor público, e este é mais um vídeo do canal A Essência do Tempo. Antes de mais nada, eu queria lembrar vocês de darem o like, né, se gostarem do vídeo, que isso ajuda a que o vídeo chegue para mais pessoas. Também lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Pois esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos em que estamos falando de como você pode despertar o melhor de você em 2025. No vídeo anterior, né, nós falamos sobre o estado do flow ou do fluir, que é um estado em que a gente tem objetivos claros, alguma atividade que nos dá objetivos claros, a gente fica totalmente imerso nessa atividade, a gente não vê o tempo passar, a gente tem um retorno rápido, né, entre que se a gente está fazendo corretamente ou não aquela atividade, e a gente tem uma intensa satisfação depois de realizar ela, porque ela geralmente é uma atividade que usa a nossa habilidade ao máximo, mas ao mesmo tempo é uma atividade, um desafio que a gente consegue, né, superar, a gente tem condições de superar. E ele gera momentos de muito crescimento pessoal, de desenvolvimento, de aprendizado. E nesse vídeo, nós vamos falar agora sobre o paradoxo do trabalho. Procurar entender por que o trabalho, apesar de ter momentos de intensa satisfação, de que dá uma sensação de orgulho, de pertencimento, ele também é uma atividade que a maioria diz que gostaria de não estar fazendo, está fazendo com alguma coisa no lugar de estar trabalhando. O trabalho, como nós conhecemos ele hoje, ele é relativamente recente em termos históricos. Essa questão de você trabalhar para alguém. Ele era muito mais integrado, né, na vida. Na Grécia e na Roma Antiga, trabalhar, a ociosidade é que era uma virtude. E o trabalho ele geralmente era evitado. Na Roma, né, em Roma, 20% da população adulta masculina ela não trabalhava. Você procurava evitar o trabalho. Hoje é um dos mais importantes elementos da nossa vida. A gente viu ali que o trabalho ocupa 1/3, né, cerca de 1/3 do nosso tempo, às vezes até mais. Mas mesmo assim, né, apesar de também dar satisfação, de ter uma sensação de orgulho, de pertencimento, o trabalho também, muitas vezes as pessoas dizem que preferiam não estar trabalhando, né, estar fazendo alguma outra atividade no lugar de estar trabalhando. No trabalho, muitas vezes as pessoas dizem que elas estão usando o máximo a sua mente, seu corpo, sentem que o que fazem é importante e se sentem bem consigo mesmo no trabalho. Porém, né, a motivação e o humor geralmente são piores no trabalho do que em casa. E essa ambivalência, né, essa questão de você preferir estar em casa, estar fazendo outra atividade ao invés de trabalhar, ela vem desde da infância. Né? Tem uma pesquisa lá nos Estados Unidos, com criança ali entre 10 e 11 anos, em que a escola era vista como trabalho. Era algo importante para o futuro, que tu precisava de concentração e aumentava a autoestima. Mas geralmente, né, aquelas crianças, adolescentes, eles se sentiam menos motivados e felizes quando estavam na escola. Já quando estavam praticando esportes, né, eles davam menos importância, que não precisavam se concentrar tanto, eles se sentiam muito mais felizes e motivados nesses momentos. Agora, né, a gente viu ali que entre
apesar de nos esportes eles se sentirem mais motivados que na escola, que é o que eles consideram trabalho, a pior condição é quando não estão nem na escola e nem no esporte. Ou seja, quando estão em casa ou fazendo algum lazer, né, atividade de lazer passivo, que geralmente ali é cerca de 35% do tempo que eles têm disponível. Nesse caso, eles vão estar fazendo ou lazer passivo ou atividades de manutenção, que a gente viu que é se alimentar, dormir, né, se deslocar, ou vão estar socializando. Aí, nesses momentos, nessas atividades, eles têm uma mais baixa autoestima, eles acham que o que eles estão fazendo é sem importância, e a felicidade e a motivação elas são mais baixas. Né? E aí, no trabalho, né, tem muitos aspectos negativos. Né? A gente viu que eles acabam não sendo tão motivados, ficando tão motivados, muitas vezes querem estar fazendo outra coisa, mas o não ter trabalho é pior. Né? Isso traz uma mais baixa autoestima, né? E uma certa apatia para as pessoas. Né? Sem objetivos e os desafios do trabalho, poucas pessoas têm condições, têm uma autodisciplina de manter a mente focada com intensidade suficiente para ter uma vida com sentido. O trabalho, de certa forma, ele organiza, ele canaliza o foco das pessoas, né, que sem o trabalho acabariam, né, não conseguindo direcionar o foco para alguma outra atividade, outra questão, e teriam uma vida com menos sentido. Os adultos, né, apesar dessa questão de dizer que não gostariam de trabalhar, que preferiam estar fazendo outra coisa, geralmente eles têm a experiência do fluir, né, aquelas experiências de não ver o tempo passar, de estar utilizando plenamente suas habilidades, né, naquela atividade que estão fazendo, aquele momento de crescimento, desenvolvimento pessoal, geralmente tem mais frequentemente no trabalho do que em outras situações. Por que isso? Se muitas vezes dizem que gostariam de estar fazendo outras coisas. Porque o trabalho geralmente tem um desafio alto, você tem desafios, né, que muitas vezes vão usar a sua habilidade ali no limite, demanda então a sua habilidade alta, né, para a realização desses desafios, né, dessas questões, e tem que ter muita concentração, geralmente, para realizar aquilo, e dá uma satisfação de você ver que conseguiu realizar aquele trabalho, aquela atividade, e teve resultado. Essa questão de gerar mais o fluir, né, do que outras atividades, tem muito a ver com o fato do trabalho ele ter muita relação, uma semelhança com jogos, com música, esportes, artes, né, que outras atividades que eventualmente a gente realiza. Então, o trabalho, a gente tem objetivo claro, geralmente tem uma regra de performance, né, você tem alguma questão, você sabe o que esperam de você, ou pelo menos deveria saber, né, o que esperam de você no seu trabalho. Você tem um feedback em relação ao seu trabalho bem feito, uma avaliação, por mais que não seja direto, muitas vezes se não está certo o que você fez, você certamente vai ter alguém ali chamando a atenção, né, de lhe dizendo, tem que corrigir isso aí, né, lhe dando alguma chamada ali para alguma correção. Também o trabalho ele encoraja a concentração e ele permite, né, um razoável controle, porque geralmente o desafio que a gente enfrenta no trabalho está de acordo com as nossas habilidades. Né? Não sei quando você está, talvez, iniciando numa atividade, você geralmente tem atividades que vão estar de acordo com o que você tem de conhecimento, né? E por mais que seja um desafio, vai ser um desafio que você vai ter ferramentas ali para conseguir lidar com ele. E aí vamos parar então para pensar, por que será então que, mesmo gerando muitas vezes esse estado do fluir, por que tem essa visão do trabalho como algo a ser evitado? Talvez tem dois aspectos, né, que o Mihaly cita, né, no livro dele, que talvez que expliquem talvez um pouco isso aí. Um deles é as condições de trabalho, que os empregadores, muitas vezes, eles não se preocupam tanto, né, com as condições de trabalho dos funcionários. Então, às vezes, as condições de trabalho, o ambiente, né, que você está trabalhando, talvez não seja o ideal. Além disso, também tem o histórico, essa reputação do trabalho ao longo do tempo. Se a gente parar para pensar, pega lá na Revolução Industrial, você tinha, por exemplo, cargas horárias de 16, 17, 18 horas por dia, crianças trabalhando. Então, o tempo livre ele era muito escasso. E por ser muito escasso, era muito valorizado. Então, tinha muito essa questão do tempo livre estar relacionado com a felicidade. Talvez isso tenha vindo ao longo do tempo, né? Apesar das condições terem melhorado,
ter ficado essa visão do trabalho como algo que, poxa, você não valoriza, não te traz felicidade, você prefere, né, fazer coisas fora do seu ambiente de trabalho. E apesar disso, né, se a gente parar para pensar, quando a pessoa está em casa, ou está sozinho, né, em casa, ou for com a família, ou enfim, né, consigo mesmo, muitas vezes as pessoas se sentem mais entediadas, mais ansiosas do que no trabalho. Isso tem a ver com algumas questões, né? Primeiro, muitas vezes você não tem objetivos claros na sua vida, né? Você não tem alguém lhe dizendo ali o que tem que fazer, ou aquela orientação lá do que te espera, no que você tem no seu trabalho, por exemplo, né? Outra questão, muitas vezes você não sabe como está indo, não tem um feedback, algo tão claro se você está sendo um bom pai, um bom filho, né? Um bom marido, né? E uma boa esposa, né? E você sofre muitas vezes com distrações, né? Tem muita distração na sua casa, e faz com que muitas vezes percebe também as suas habilidades sendo subutilizadas, né? Ao contrário do trabalho, que geralmente você tem desafios que estão de acordo ali com seus conhecimentos, habilidades, que vão te fazer talvez ter momentos de aprendizado, né? Aqueles desafios que fazem aprender mais relativo a alguma coisa. Talvez em casa, né? Muitas vezes em casa você não tem essas questões, né? Você não tem esse tipo de desafios. Então tudo isso às vezes faz com que em casa, né, apesar de ser, você preferir dizer, não queria estar trabalhando, quero estar em casa, mas às vezes em casa você fica mais ansioso, né, sem saber talvez muito bem o que fazer, sem ter essa orientação. E aí uma questão que é importante a gente trazer é que muitas vezes não são as condições externas que determinam o quanto o trabalho vai contribuir para a excelência, né, da vida de alguém. Isso tem muito a ver com como a pessoa trabalha e a experiência que ela consegue derivar do confronto com os desafios. Então, a forma como ela lida com os desafios que ela encontra no trabalho. E, além disso, a gente também podia fazer um comentário, questão do workaholic. Né? Quando o workaholic, ele vê somente desafios relacionados ao trabalho, aprende somente habilidades necessárias no trabalho. Talvez até como uma forma, né, de, pelo trabalho, dar esse direcionamento em casa ou fora do trabalho ser mais difícil, é uma forma de facilitar a vida. Vou para o trabalho, vou focar no trabalho, porque o trabalho eu tenho um direcionamento e é mais fácil de fazer as coisas, saber o que tem que ser feito. Né? É mais seguir ali as orientações que são dadas. Vamos chegando ao final desse vídeo. Então, nesse vídeo, a gente procurou trazer essa questão do paradoxo do trabalho, que é uma questão interessante, que a gente viu que, por mais que muitas pessoas digam que não gostariam de estar trabalhando, preferiam estar fazendo outras coisas, o trabalho é um dos momentos onde traz mais satisfação, muitas vezes, tem o sentido de orgulho, de pertencimento, e muitas vezes é um ambiente onde a gente tem mais aquela experiência do flow ou do fluir, que é uma experiência que a gente viu que nos leva a novos patamares de conhecimento, a um crescimento pessoal. No próximo vídeo, o quarto e último vídeo dessa série, né, para despertar o melhor de você aí em 2025, nós vamos estar falando um pouquinho dessa questão do tempo livre. Tá? E lembrando, né, que se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar o like, isso ajuda para que o vídeo seja distribuído para mais pessoas. Né? Lembre-se também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Foi novamente um privilégio inenarrável ter estado com você. Até o próximo vídeo.